O Livro dos Justos, capítulo 6. O Dilúvio. Naquele tempo, após a morte de Matusalém, o Senhor disse a Noé: Vai tu com tua casa para a arca, e eis que se reúnem para ti todos os animais da terra, e as feras do campo e as aves do céu, e todos vêm a cercar a arca. E tu, senta-te à porta da arca, e todos os animais, desde as feras do campo às aves do céu, devem subir e colocar-se diante de ti. E todos entre eles que se achegarem diante de ti, toma-os e entrega-os nas mãos dos teus filhos, para que os tragam para a arca. E tudo aquele que permanecer de pé diante de ti irá embora. E o Senhor fez isto. No dia seguinte, os animais, feras e aves vieram em grandes multidões e cercaram a arca. E Noé entrou e sentou-se ao lado da porta da arca, e toda a carne que se agachou diante dele, ele trouxe para dentro da arca. E todos os que estavam diante dele em pé, ele deixou sobre a arca. E uma leoa veio com seus 2 filhotes, macho e fêmea, e os 3 se agacharam diante de Noé. E os 2 filhotes se levantaram contra a leoa e feriram-na, e fizeram fugir do seu lugar. E ela foi embora, e eles voltaram para os seus lugares, e se agacharam sobre a terra diante de Noé. E a leoa fugiu, permaneceu no lugar dos leões. E Noé viu isso, e se maravilhou muito. E ele levantou-se e levou os 2 filhotes, e os trouxe para a arca. E Noé trouxe para a arca todas as criaturas vivas que estavam sobre a terra, de modo que não foi nenhuma que faltou das que trouxe Noé na arca. 2 a 2 vieram a Noé na arca, mas dos animais limpos e aves limpas ele trouxe 7 casais, como Deus havia lhe ordenado. E todos os animais e as feras e aves ainda estavam lá. Eles cercaram a arca em todos os lugares, e que a chuva não caiu, até que se cumpriram 7 dias. E naquele dia o Senhor fez com que toda a terra tremesse. O sol escureceu, os fundamentos do mundo se enfureceram, e a terra toda foi movida violentamente, e os relâmpagos e os trovões rugiram, e todas as fontes na terra foram divididas, como jamais tinham visto os habitantes antes. E Deus fez este ato poderoso, a fim de aterrorizar os filhos dos homens, para que não houvesse mais mal sobre a terra. E ainda assim os filhos dos homens não se arrependeram dos seus maus caminhos. Eles aumentaram a ira do Senhor naquele tempo, nem inclinaram seus corações para tudo isso. E ao fim de 7 dias, no ano 600 da vida de Noé, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E todas as fontes do grande abismo se romperam, as janelas dos céus foram abertas, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E Noé e sua família e todos os seres vivos que estavam com ele entraram na arca, tendo em conta as águas do dilúvio, e que o Senhor fechou por fora a arca. E todos os filhos dos homens que foram deixados sobre a terra se cansaram no meio deste mal por conta da chuva, e, pois as águas estavam subindo violentamente sobre a terra, e os animais e feras ainda estavam em torno da arca. E os filhos dos homens reunidos, cerca de 700.000 homens e mulheres, vieram a Noé para a arca. E chamaram a Noé, dizendo: Abre a porta, para que nós possamos ir até a ti na arca. Deveremos nós morrer? E Noé, em alta voz, respondeu-lhes da arca, dizendo: Não tendes todos vós se rebelado contra o Senhor?
e disseram que ele não existia. E, portanto, o Senhor trouxe em cima de vocês este mal, para vos destruir e exterminar-vos da face da terra. Não foi isso que eu falei a vocês de 120 anos atrás até hoje? E vocês não ouviram a voz do Senhor, e agora vocês desejam viver sobre a terra? E disse a Noé: estamos prontos para voltar ao Senhor. Abra apenas para que possamos viver e não morrer. E Noé respondeu-lhes, dizendo: eis que agora que vocês veem o trabalho de suas almas, desejam voltar para o Senhor. E por que não retornaram durante esses 120 anos que o Senhor lhes concedeu como período determinado? Mas agora vocês vêm e me dizem isso em consideração dos problemas de suas almas. Pois agora também o Senhor não vai ouvir-vos, nem dará ouvidos a vocês neste dia, de modo que vocês prosperarão em seus desejos. E os filhos dos homens aproximaram-se, a fim de entrar na arca, para entrar em conta da chuva, pois não podiam suportar a chuva sobre eles. E o Senhor enviou todos os animais e as feras que estavam em volta da arca, e os animais espantaram-nos deste lugar. E cada um seguiu o seu caminho, e eles novamente dispersaram-se sobre a face da terra. E a chuva ainda estava descendo sobre a terra, e desceu 40 dias e 40 noites. E as águas prevaleceram sobre a terra, e toda a carne que estava sobre a terra ou nas águas morreu. Desde os homens, os animais, as feras, os répteis, as aves dos céus, restavam apenas Noé e aqueles que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra, e levantaram a arca, e foi elevada da terra. E a arca flutuou sobre a face das águas, e foi lançada sobre as águas, e todas as criaturas vivas dentro foram dela, ficaram como sopa em um caldeirão. E grande ansiedade tomou posse dos seres que estavam na arca, e a arca estava como para ser quebrada. E todos os seres vivos que estavam na arca ficaram aterrorizados. Os leões rugiram, os bois mugiam, e os lobos uivaram. E todos os seres vivos na arca se lamentaram em sua própria língua, de modo que suas vozes chegaram a uma grande distância. E Noé e seus filhos choraram e se lamentaram de suas aflições, pois eles estavam com muito medo de que havia chegado às portas da morte. E Noé orou ao Senhor e clamou por conta disso. E ele disse: ó Senhor, nos ajude, pois não temos força para suportar este mal que tem abrangido a nós. Pois as ondas das águas cercaram-nos, correntes contrárias nos aterrorizaram. As armadilhas da morte estão diante de nós. Responda-nos, ó Senhor, responda-nos. Acende teu semblante em relação a nós e tenha misericórdia de nós. Apressa-te a nos redimir e a nos livrar. E o Senhor ouviu a voz de Noé, e o Senhor se lembrou dele. E um vento passou sobre a terra, e as águas acalmaram, e repousou a arca. E as fontes do abismo e as janelas dos céus foram parados, e a chuva do céu foi contida. As águas diminuíram naqueles dias, e repousou a arca sobre os montes de Ararat. E Noé então abriu a janela da arca. E Noé ainda chamou o Senhor nessa hora e disse: Senhor, que deste formas a terra e os céus, e tudo o que nela existe, tira nossas almas deste confinamento e desta prisão onde tu nos colocaste, pois eu estou muito cansado e ansioso. E o Senhor ouviu a voz de Noé
e disse-lhe: Quando tiver completado 1 ano inteiro, tu então sairás adiante. Ao fim de 1 ano, que Noé permaneceu na arca, as águas secaram na terra, e Noé abriu a cobertura da arca. Naquele tempo, no 27º dia do 2º mês, a terra estava seca. Mas Noé e seus filhos e aqueles que estavam com ele não saíram da arca, até que o Senhor ordenou a eles. E chegou o dia em que o Senhor lhe disse para ir para fora, e todos eles saíram da arca. E eles voltaram para o seu lugar, cada um por um caminho. E Noé e seus filhos habitaram na terra que Deus lhes havia dito. Serviram ao Senhor todos os dias, e o Senhor abençoou Noé e seus filhos em sua saída da arca. Ele lhes disse: Sede fecundos e encham a terra, tornem-se fortes e multiplique-se abundantemente na terra.